né? Olá pessoal, como vai você, querida? Tudo bem? Estamos aqui online agora. Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Hoje a gente vai falar o que você não consegue parar de pensar em comida. Tudo bom? Quem entrou? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar também aqui no meu outro celular. Eu quando fico olhando para baixo, é que eu tô no meu outro celular, que eu gosto de acompanhar aqui bem de pertinho. Luana, seja bem-vinda. E sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre se você não consegue parar de pensar em comer, tá bom? Fica aqui comigo no bate-papo com a Tânia, que hoje eu vou apresentar para vocês várias informações sobre essa questão de você não conseguir pensar em outra coisa, tá? Então vamos ver quem é que já está entrando aqui. Eu não consegui ainda entrar no meu outro celular, não sei o que houve. Ele não quer me chamar. Achei. Legal. Karen também, seja bem-vinda. Jaci. Então, todas prontas. Olha só, gente, compartilha essa live, porque tem muita gente precisando entender essa questão da compulsão alimentar. É uma questão muito delicada. As pessoas até escondem que tem essa compulsão, porque tem vergonha de comer demais, vergonha de querer comer na frente dos outros, até do marido, até da mãe, do pai, do irmão, dos filhos. Porque é uma coisa que a gente às vezes sente vergonha, né, de ter. Mas a questão é que a gente vai conversar hoje sobre a possibilidade de resolver isso de vez. Por quê? Porque a compulsão alimentar, ela tem uma causa e, portanto, ela tem um tratamento. E é isso que eu quero mostrar para vocês, porque não adianta a gente entrar numa dieta, entrar em outra dieta, sem resolver isso, tá bom? O que acontece? Quando a gente faz essas coisas, mas não resolve a compulsão, quando você acaba a dieta, você volta a comer. Porque acaba aquela motivação, sabe? Às vezes nem acaba a dieta, né? Acaba 2 semanas da dieta e você já volta a comer como antes, porque de repente foi numa festa, de repente viajou, de repente alguém ficou doente, ou você ficou doente, ou sei lá, aconteceu alguma coisa que mudou a sua rotina. Então, você começou a fazer uma dieta, estava super animada, e aí de repente acontece esse imprevisto. E aí o que vai acontecer? Vai voltar o esquema anterior. Você vai abandonar aquela dieta, vai dizer que vai voltar na semana seguinte, na segunda-feira, não importa. Mas você não cuidou dessa compulsão alimentar, né? Às vezes a gente pode chamar de ânsia de comer demais, pode chamar de um mau hábito de comer muito, né? Tem vários nomes, né? As pessoas não gostam de falar, eu tenho compulsão alimentar. Mas se você come e você não tem a liberdade de dizer, olha, hoje eu não quero comer, porque você tem aquela ânsia de comer, então talvez você realmente tenha uma compulsão alimentar. Mas não é só compulsão alimentar que é um problema, né? Existem outras questões também que podem prejudicar também a sua forma de alimentação e que não são exatamente uma compulsão alimentar, mas elas também podem prejudicar a sua dieta e fazer com que você volte a adquirir aquele peso que você teve quando você emagreceu, tá bom? Vamos ver aqui quem já entrou. A Silvia, Isabel, Vone. Muita gente boa. Então, vamos lá, falar um pouco mais sobre isso, que é um assunto muito importante. Compartilha, gente, manda lá para outras pessoas, tem muita gente precisando. Isso é como se fosse, a gente na verdade teria que tratar isso como uma doença. Por quê? Porque ela prejudica a sua saúde, ela te faz comer mais do que você precisa e pior, ela tira a sua liberdade. Por quê? Porque você às vezes está preocupada no seu trabalho, mas aí para pensar em comida. Isso interrompe um fluxo de produção. Ou então às vezes você está numa viagem e aí você pensa na comida em vez de pensar na natureza, pensar nos prazeres
que você está tendo ali, né? Então, a compulsão deve ser cuidada, deve ser tratada com carinho, para que você possa realmente ter liberdade de viver e comer o que você realmente está precisando. É interessante que às vezes a gente confunde, né? Não, eu não tenho compulsão, eu tenho fome, eu tenho muita fome. Pode ser que você tenha muita fome, mas talvez você tenha criado essa fome por causa da compulsão. Porque quando você come muito mais do que você precisa, você amplia o estômago, você gera o hormônio da fome. Então, é uma consequência da sua compulsão que você já tem antes, entendeu? Então, primeiro veio a compulsão e depois veio a fome, tá? E, inclusive, isso é uma coisa que eu quero falar para você, a fome. Porque a gente tem basicamente, né? Três razões para ir comer. A primeira é a compulsão. Você não está com fome, mas você fica pensando em comida, aí você vai, para tudo que você está fazendo e vai lá comer. Mas você já está com barriga cheia, não tinha que parar para ir comer. A segunda é o que a gente chama de fome, que talvez não seja fome. Por que talvez não seja fome? Porque a gente desenvolve hábitos alimentares e o nosso corpo fabrica hormônio da fome de acordo com os hábitos que você desenvolveu. Então, se você almoça todo dia, meio-dia, bate meio-dia, você vai ter fome. Por quê? Porque o teu hormônio da fome está acostumado a aparecer meio-dia. Você já reparou que se você não comer meio-dia, quando dá 1 da tarde, você não comeu e já não está mais com fome? Já reparou isso? Por quê? Porque aí o hormônio da fome vai embora. A gente tem o hormônio da fome e tem o hormônio da saciedade. Quando você acaba de comer, vem o hormônio da saciedade e aí você para de comer, porque aí você fala, não, tá legal, não preciso mais comer mais do que isso, entendeu? Então, a fome não quer dizer que você precisa se alimentar. Não quer dizer que o seu corpo está precisando de comida. Você já pensou na origem dos seres humanos lá atrás, milhões de anos atrás? Ou dos animais, hoje em dia? A gente não tinha a comida na mesa na hora que a gente queria. Deu meio-dia, tem que ter comida na mesa para almoçar. Não. As pessoas tinham que encontrar as plantas no meio do caminho, as frutas das árvores, se caçava, aí tinha que encontrar um animal para caçar, né? Então, isso não tinha hora. Não, meio-dia, cadê minha caça, cadê minha plantinha, minha fruta? Não existia isso. Então, isso foi uma coisa que a gente, como seres humanos desenvolvidos, né, a gente inventou. Não existia essa coisa de horário para almoçar, horário para jantar, horário para café da manhã, horário para o lanche. Gente, é muita comida, muita regra. E isso não é uma coisa natural, entendeu? A natureza diz que a gente tem que comer quando a gente tem fome. Agora, a gente tem fome quando a gente está acostumado a comer. E isso não quer dizer que você precisa daquela alimentação. Então, eu estava falando das 3 maneiras que você come. A primeira eu falei a compulsão alimentar, a segunda é a fome, mas que tem a ver com essa regra que você desenvolveu. E a terceira é a verdadeira necessidade de comida, né? Então, por exemplo, se você fica muitas horas sem comer, você precisa de energia, aí você precisa comer, tá? Então você vai e come, porque você está precisando suprir o seu corpo de energia, de sais minerais, de vitaminas, de proteína. Então, essa é uma necessidade de se alimentar. O que não quer dizer que é na hora que você tem fome, porque a fome foi um hábito que você desenvolveu, entendeu? Então, tanto a situação 1, que é a compulsão alimentar, quanto a situação 2, que é a fome, podem te levar a comer mais do que você precisa de verdade, entendeu? Por quê? Porque você come por compulsão, então você não tem fome, mas você tem vontade de comer, você fica pensando na comida. Tem outra forma também, que é a impulsão. A impulsividade é aquela pessoa que não pensa em comida, mas quando vê, come na mesma hora, nem para pensar. Tipo assim,
Foi numa festa, tava nem aí, tá batendo papo com os amigos, aí vem a bandeja de brigadeiro. Ah, não, agora eu tenho que comer. Isso é impulsão, tá? Que não é a mesma coisa que a compulsão, tá? A impulsão, não é, a pessoa não fica pensando na comida, mas quando ela vê a comida, ela não consegue se segurar, tá? É uma questão de córtex cerebral fraco. Ele não consegue controlar as suas atitudes, tá? É geralmente conhecida como uma pessoa que tem TDAH, né? Déficit de atenção. Geralmente ela tem essa impulsividade por algumas coisas. Eu, no caso, estou falando sobre comida, né? Tem gente que tem impulsividade por outras coisas, né? Por brigar, não conseguir se controlar, né? Mas a gente aqui está falando sobre comida. Então, a compulsão ou impulsão, a fome, podem ser administradas ou eliminadas, melhor eliminadas, para que você aprenda a comer quando você precisa de comida, tá? Então é isso que a gente trabalha quando a gente faz uma busca do porquê que você tem a compulsão alimentar, né? Porque a compulsão alimentar, ela não nasceu com você quando você nasceu da barriga de sua mãe. Geralmente não. Até tem casos que sim. Mas aí é uma outra história que a gente não vai falar, não vai abordar aqui hoje, porque é uma história assim mais comprida, não dá tempo de falar sobre isso aqui. O que a gente pode falar é a compulsão, ela tem uma origem. E isso já está estudado, de que tem várias razões emocionais que causam essa compulsão, tá? Então, enquanto a gente não trata essa origem emocional, sempre que você fizer uma dieta, você vai acabar a dieta e vai voltar à compulsão e você vai engordar de novo. Fala aí, quem já fez dieta e voltou a engordar novamente? Quero saber. Você já fez uma dieta e voltou a engordar? Seja bem-vinda, Viviane, Maria, Rita, Bárbara, Vone. Então, quem aqui já fez uma dieta e depois engordou tudo de novo? Ó, eu já. Eu não acredito que eu seja a única, não. Porque antes de eu entender isso, eu vivia na balança a vida inteira como uma sanfona mesmo. Engordava e emagrecia, aí fazia dieta e emagrecia, aí voltava a comer, aí fazia dieta e emagrecia, aí voltava a engordar. Isso é porque a gente não está ainda habituado a saber exatamente quanto a gente precisa comer, ou a gente tem a compulsão alimentar e aí a gente acaba comendo sem precisar, né? Então, vamos ver o que eu botei mais aqui no meu caderninho, que era o computador, né? Já falei para você por que é importante acabar com essa ânsia, exatamente porque se você não acaba com a ânsia, você vai sempre voltar a engordar. E eu quero falar, por que é importante você investir tempo da sua vida pensando nesse assunto? Porque enquanto você não resolver isso, você vai inutilmente fazer dieta. Inutilmente, porque você vai engordar de novo, engordar de novo, engordar de novo. Se você cuidar desse detalhe, você vai fazer a sua próxima dieta, vai engordar, vai emagrecer e vai permanecer magra. Boa noite, minha querida linda, tudo bem? A Mônica que está falando aqui. O pessoal está cumprimentando vocês. Tudo bem? Tudo bom? Mônica, seja bem-vinda, tá? Então, por isso que é importante a gente cuidar dessa ânsia, para a gente não precisar fazer dieta de novo. Porque a gente, na verdade, vamos pensar, você fez uma dieta, você investiu seu tempo, investiu seu dinheiro, seja ele como for, aí você emagrece.
não cuidou da ânsia, vai engordar de novo, aí vai ter que investir tudo de novo. E o pior não é o dinheiro, o pior não é o tempo, é o seu emocional que fica impactado com isso tudo, sabe? Então é muito importante você acabar com a ânsia, para você acabar de vez. Boa noite, Maísa. Então é isso que eu quero explicar para você. A gente precisa terminar com a ânsia de vez. Investir tempo, dedicação, para poder entender o que está te causando isso, para que você pare de vez de ter essa ânsia, tá? E qual o melhor momento para você trabalhar isso? O melhor momento para você trabalhar isso é antes de fazer a dieta. Porque, olha só, se você vai fazer a dieta e não tratou isso, você vai perder seu tempo, né? Então, primeiro esse é o primeiro passo. A gente tem que ir passo a passo. O primeiro passo é resolver isso. Porque aí você resolveu isso, você vai fazer a sua dieta, seja ela qual for, com quem for, e aí você não vai regredir de novo, tá? Então, o ideal é você fazer esse trabalho de entender a origem emocional que tá te dando ânsia antes de você começar a sua próxima dieta, tá? E o que vale mais? Acabar com a ânsia ou fazer uma dieta e uma atividade física sem acabar com a ânsia? É claro, você precisa acabar com a ânsia, ou você tem uma opinião ao contrário. A gente está aqui numa mesa redonda. Quem tem uma opinião diferente também pode comentar, tá bom? Então, na minha opinião, é muito importante você primeiro trabalhar a ânsia e depois você vai entrar na parte de regular a sua alimentação, mas não é regular a sua alimentação de qualquer maneira, tá? Quando eu trabalho com as minhas clientes, a gente faz uma regulação dos hormônios femininos, porque os hormônios femininos e os hormônios em geral, cortisol, adrenalina, todos eles interferem, hormônio de crescimento, eles interferem na sua alimentação, no seu metabolismo, na velocidade do seu metabolismo. Então, se você não trabalhou isso, você vai ter dificuldade de emagrecer, vai ter que fazer um esforço bem maior, tá? Então a gente trabalha isso também, trabalha a limpeza intestinal, para o teu intestino funcionar bem, digerir bem, tudo para acelerar, otimizar, sabe? E falando em otimizar a atividade física, gente, eu não aguento quando eu vou para minha academia e fico vendo aquelas pessoas correndo na esteira meia hora. Eu entro na academia, eu vou embora e a pessoa ainda está na mesma esteira. Que é isso? E primeiro eu queria falar que esteira é um problema para as suas articulações, corrida em geral, porque é um impacto. Você fica lá batendo no seu joelho, batendo no seu quadril, batendo no seu joelho, batendo nas vértebras, elas ficam lá achatando. Isso é uma coisa que não é natural. Não é natural, tá? O ser humano não foi feito para ficar correndo meia hora. Aliás, nenhum animal foi. Se você observar, a zebra, ela faz aquela corrida, vê que não tem mais leão atrás, ela para. Não tem um animal que fica correndo. E pior, nós somos bípedes. Então, o que isso quer dizer? Nós vivemos em cima de duas pernas. A nossa coluna está vertical. Então, cada vez que você corre, você fica achatando os seus discos intravertebrais. E aí, depois você vai ter um problema. Pode ter uma hérnia de disco, pode ter uma calcificação, várias coisas, ou só ter dor mesmo muscular, porque contrai, né? Porque a musculatura lá da coluna, ela tem que ficar tensa para sustentar a sua coluna na posição vertical. Os animais não, eles são deitados, né? A não ser o gorila, poucos animais ficam em pé, a maioria é quadrúpede. Então a coluna não sofre esse impacto, né? A zebra, quando ela corre, ela tá com a coluna na horizontal, então ela não sofre a mesma coisa que a gente que fica em pé correndo. Então, o ideal é você fazer exercícios otimizados, exercícios que fazem com que você gaste muita energia em pouco tempo, inclusive faz você ficar metabolizando depois por muitas horas, depois de você já ter terminado. Mas isso aí é um outro assunto para outra live, tá bom? O que a gente está falando aqui é sobre a ânsia, tá?
Então, a gente falou, primeiro você trabalha a parte emocional, elimina essa ânsia. Aí você vai me perguntar, mas como é que você sabe que essa ânsia tem uma causa emocional? Aí vem os estudos que foram feitos, os estudos que mostraram que quando a pessoa passa por um trauma, não precisa ser um trauma absurdo, mas ela geralmente tem três categorias, três situações. Você estava isolada, ou melhor, ninguém podia ouvir essa história, é um segredo, um segredinho, sabe? Sabe esses segredos de família que a gente sabe que existe, mas ninguém mais pode saber que existe? E que você não pode contar para ninguém, porque senão alguém vai brigar com você? Então você tem que guardar ele para você? Então, você passou por um trauma isolada, inesperada, foi uma coisa repentina e forte. Então, forte para você, não quer dizer que seja forte para todo mundo, porque cada pessoa tem um nível de aceite, né, da situação. Então, você pode ter um e a tua irmã que estava na mesma situação pode ter um outro completamente diferente. Até por isso que irmãs gêmeas não crescem iguais, né? Porque a parte física pode até ser igual, mas a mente não é, né? Então, a pessoa sofreu um trauma desse tipo, ela tem ela gera um hábito, uma forma de agir. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil, tá? Vamos supor que você presenciou uma situação da sua família. Pode ser que seu pai bateu na sua mãe, pode ser que brigaram, um jogou coisa no outro, ou você viu uma situação traumática na rua, uma coisa assim, tipo alguém matando outra pessoa. Às vezes acontece isso, né, gente? Tem gente que vê essas coisas e é traumático. Aí o que acontece? Você passa a ter uma reação quando você vê uma outra situação, num outro momento da sua vida que te lembra daquilo. Mesmo que você não lembre dessa situação. Inclusive, com as minhas clientes, eu sempre descobria coisas que elas não lembravam. A gente ia buscando, até que encontrava uma coisa. Gente, eu não lembrava disso, mas você tem razão. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer apagar essas coisas. Ela não quer ficar lembrando daquele dia que você viu não sei o que te traumatizou. Ela não quer, porque aquilo te incomoda, aquilo te dói. Então, ela esconde isso da tua memória. Mas o seu inconsciente não esqueceu. Ele gerou uma atitude. Então, vamos supor, desse exemplo que eu dei, né? Vamos supor que você viu o seu pai jogando uma coisa na sua mãe de raiva. Quando você vê, vamos supor, você agora está com 16 anos e você vê alguém num bar jogando alguma coisa. Não quer dizer que estava jogando em outra pessoa, podia estar jogando só. Mas aquilo te gerou uma reação e o teu corpo imediatamente se colocou em posição de defesa. Cortisol dispara, porque o cortisol é o hormônio da defesa, né? Da fuga. Então, ele é jogado imediatamente, você não para pensar. Isso é inconsciente. Isso não é uma reação que você pensa, isso me lembrou aquela atitude do meu pai com a minha mãe quando eu tinha 5 anos. Não é assim que funciona. O seu corpo vai reagir e de repente você já está nervosa e às vezes você não sabe nem por que você está nervosa. Tantas pessoas falam assim, eu não aguento subir no elevador, aquilo me dá uma sensação de aperto, não sei o quê, eu não sei por quê. Mas tem uma causa. Lá atrás, em algum momento, alguma coisa fez você sentir isso. Alguma coisa aconteceu. E aí a gente tem que pesquisar. Não tem jeito. Tem que fazer um trabalho de relaxamento, de regressão, para poder entender o que pode ter causado isso. E aí a gente trabalha na ressignificação,
que é o quê? É mostrar para sua consciência atual que aquele momento do passado já passou. Que você hoje não tem mais perigo. Que teu pai não vai jogar nada da sua mãe mais. Que aquele cara que jogou uma coisa não era para machucar ninguém, ele simplesmente fez uma brincadeira, né? Então, da mesma maneira que esse exemplo que eu te dei causou uma reação na pessoa sempre que ela vê alguma coisa sendo jogada, existe uma causa para a compulsão alimentar. Uma causa lá no seu passado. Eu vou te dizer mais, pode ser transgeracional. Mas a maioria das vezes é na tua vida mesmo, tá? Então, a gente fazendo esse trabalho de pesquisa, de relaxamento, às vezes você bota uma música tranquila de noite, fecha os olhos, tenta lembrar quando que você começou a engordar, por que você começou a comer demais, quantos anos você tinha, o que aconteceu um pouco antes, você presenciou alguma coisa, alguma situação traumática na tua vida que te fez sentir medo, sentir carente. Porque a gente às vezes come por medo, por carência, por tristeza, por alegria. Tem gente que come por alegria. Ah, tô feliz, vou comer uma coisinha aqui para comemorar, né? Para comemorar. Mas na verdade a pessoa tá comendo por alguma coisa emocional, né? Não precisa comer para comemorar, né? Ah, mas qual o problema de comemorar, sair para jantar fora? Não, sair para jantar fora é uma coisa cultural. É uma cultura que a gente faz, né? Ah, vamos comemorar, ele passou no vestibular, vamos embora, jantar fora, todo mundo, família. Isso é um momento da cultura que a gente sai. Mas quando você vai para o restaurante comer, não quer dizer que você tem que comer um pratão, né? Você vai comemorar, você vai comer o seu jantar. O seu jantar suficiente para te alimentar. Entendeu a diferença? Do que é uma coisa cultural para uma coisa compulsiva. Entendeu? A coisa compulsiva não vai esperar nem o jantar. Ela vai na geladeira. Tá feliz? Vou comer. Ah, vou comer um docinho. Vou abrir a geladeira. O que eu tenho aqui para comer? Ah, não tem nada. Ah, então eu vou pegar um leite em pó, misturar com água e comer na colher. Você conhece alguém que já fez isso? Pois é. Vai me dizer que ela está comendo, fazendo isso porque ela está com fome. Não está com fome. Se ela estivesse com fome, ela bebia um copo de leite. Não pegava o leite em pó, misturava e fazia, porque aquilo dá aquela sensação gostosa, né? Porque o açúcar, ele é viciante, né? E convenhamos, a gente sabe que o açúcar é viciante. Então você junta a compulsão alimentar com o vício do açúcar, é uma bomba. É uma bomba que explode. Explode literalmente, né? Porque aí você vai engordando. Gente, olha só. Sem fazer nada, sem fazer sem ter compulsão. Se você não fizer nada e não tratar isso e não ter compulsão, você vai engordar com a idade. Só que teu metabolismo diminui, seus hormônios diminuem, né? Tudo do corpo da mulher, quando chega lá na menopausa, tem uma série de problemas que faz com que o metabolismo realmente seja mais lento. Tem solução, mas se você não fizer nada, você vai engordar. Agora, se você não fizer nada e tem compulsão, onde você vai parar? Gente, onde você vai parar? Aí, quando que você vai tomar uma atitude? Aí você vê aquela dieta, faz a dieta, emagrece alguns quilos, não sei se todos, mas emagrece, todo mundo sempre emagrece alguma coisa. Não, às vezes não o suficiente, mas alguma coisa sempre emagrece, né? Mas aí a compulsão não foi tratada, você vai ficar triste de novo, você vai ficar alegre de novo, né? Você vai ter aquela vontade, às vezes tem gente que come por tédio. Você come por tédio? Ah, não tem nada para fazer, vou comer. Aí vai na geladeira, pega alguma coisa, pega um saco de porcaritos. Porcaritos pra mim, eu sempre chamei assim aqui em casa, aqueles sacos, né, de Xizitos e, sei lá, Doritos, Bababitos, são os porcaritos, né?
Você é aquelas pessoas que gostam de coisas salgadas, crocantes, né? Porque às vezes a gente pensa, eu não tenho compulsão alimentar, não, eu não como doce. Mas você come salgado? Porque tem gente que tem compulsão por coisas salgadas. Come amendoim, come porcaritos, come batata chips, né? Esse é o teu caso? Pode ser. Se você come isso, bota um desse do seu lado, eu acho que você tem compulsão também. Você pensava que não, mas você tem. Se você joga o seu tédio, joga a sua emoção, seja ela qual for, tristeza, alegria, frustração. Tem gente que come que está frustrado. Não consegui passar no vestibular. E vai, come com raiva, com tristeza, tudo misturado, né? Então, não conseguiu alguma coisa, né? Qualquer coisa na sua carreira, no seu relacionamento. Relacionamento é um outro problema, né? Você briga com o namorado, briga com o marido e vai descontar na comida. Isso é compulsão. Isso tem cura, isso a gente tem que tratar. Agora tem uma outra coisa também, né? Que não é essa coisa emocional, porque tem a coisa mental. A coisa mental é um pouco diferente. É o nosso pensamento que vai nos fazer comer. Então não é a emoção, você não está triste, não está feliz, não está assim, mas você fala para você, eu tenho que comer aquele brigadeiro daquela festa. Aí deve estar muito gostoso. Então é o teu pensamento falando para você. Você não estava pensando em comida. Mas aí quando você chegou na festa, você viu o brigadeiro. Aí você lembrou que você gosta de brigadeiro. Aí a sua mente vai falando, né? Um só. Não vai prejudicar a sua dieta não. Não vai engordar tanto assim. Um só. Aí amanhã você faz jejum e passa. Aí a tua mente fica lá falando. Aí depende se você tem a outra mente do outro lado, dizendo, não come não, porque aquilo é açúcar, aquilo vai te deixar triste, vai te deixar cabisbaixo, vai te dar cansaço. Se você não tem essa vozinha do outro lado falando nada, você vai ouvir a voz que manda você comer. Aí é um outro processo, é um outro tipo de trabalho. É um trabalho mais mental, de saber dominar a sua mente. Porque aí quando a gente aprende a dominar a nossa mente, nós tomamos a rédea do nosso organismo e não a nossa mente. Sim, tem o nós e tem a mente. São duas coisas diferentes, já parou para pensar nisso? A gente tem a mente que fica falando coisas e a gente tem a gente. Nós não somos a mente. Porque a mente fala coisa dos dois lados. Então, qual dos dois lados é você, afinal? Se uma fala assim, outra fala não, e você, é porque a mente está dentro da sua cabeça. E ela fala coisas que estão dentro do seu cérebro, que estão baseadas em toda a sua vida passada, em todas as suas experiências, nas coisas que você ouviu, nas coisas que você experienciou. Não estou falando de emoção aqui mais não, tá? Estou falando agora de pensamentos. E aí esses pensamentos vão mudar, mas você pode aprender a dominar o seu pensamento. Então como é que você domina o seu pensamento? Você desafia ele. Então você fala, será que é isso mesmo? Será que eu quero mesmo esse brigadeiro? Será que eu preciso mesmo desse brigadeiro? Será que é o último brigadeiro que eu vou comer na minha vida? Eu vou morrer amanhã? Se eu não vou morrer amanhã, deixa eu comer esse brigadeiro depois. Aí você aprende a questionar a sua mente, os seus pensamentos, de forma a neutralizar o efeito negativo. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter um pensamento positivo, porque o negativo vai aparecer. É inevitável, né? Às vezes você tá chateada naquele dia, aí fica, ai, que saco, eu não sou boa nisso. Por quê? Aí você tem que ter o pensamento positivo. Pera lá, não é bem assim. Claro que você é boa, não é porque você errou agora que você não é boa. Vambora, faz de novo, melhora.
Da próxima vez vai ser melhor, aí você vai conseguir. E aí você vai continuando até que você acerte. Então você precisa do pensamento positivo, porque o negativo vai vir de qualquer jeito. E se você não botar o positivo para falar com você, vai ficar só o negativo falando. Aí daqui a pouco você tá o quê? Chateada, frustrada, irritada, triste, decepcionada, desempoderada, né? Por quê? Porque você deixou a vozinha negativa ficar falando, sozinha. Ela tá lá falando. Manda ela parar. Manda ela dizer, chega, já ouvi. Eu não sou tão ruim assim, não. Aliás, eu sou muito boa. Eu sou boa por causa disso, eu faço isso. Aí você pensa nas coisas boas que você tem. Todo mundo tem coisa boa. Você também tem. Então você tem que se lembrar dessas coisas boas, porque elas é que vão combater as coisas ruins que estão na tua cabeça. Tá entendendo? Então a gente aqui falou do emocional, do mental, da atividade física e da alimentação, do equilíbrio metabólico para você acelerar o seu organismo. Tudo isso junto tem que trabalhar em conjunto para você conseguir emagrecer e ficar magra. Entendeu? Então, o que eu quero te falar é o seguinte. No dia 2 de fevereiro, eu vou fazer um workshop chamado Segredo do Emagrecimento Definitivo. E eu quero você lá comigo, porque nesse dia, às 8 da noite, eu vou explicar como que isso tudo realmente acontece. Mais detalhes, para que você entenda qual o melhor caminho a tomar e você possa já tomar as atitudes a partir desse dia. Tá bom? E vou trazer também uma surpresa para vocês. Então, se você quer participar desse workshop, você vai aqui no meu perfil, no link, ele é gratuito, tá? Ele é online, gratuito, mas eu não vou postar aqui no Instagram. Então, tem que receber o link para você poder assistir lá no YouTube, tá? Mas ele não vai estar aberto no YouTube para qualquer um, só para quem clicar naquele link. Por isso é importante você se inscrever, tá bom? Dia 2 de fevereiro, 8 da noite. Aí sim, eu vou te falar esse segredo, vou explicar como que a gente consegue eliminar com essa ânsia de forma definitiva, como que a gente consegue dominar a nossa mente, como que a gente consegue entrar em equilíbrio metabólico, ter atividade física perfeita, tudo funcionando bem, tá? Clica nesse link abaixo no perfil e eu vou te falar mais. Compartilha essa live, porque tem muita gente que tem esse problema de ânsia, de comer demais, compulsão alimentar e precisa saber que tem solução. Senão a pessoa vai continuar sempre fazendo dieta e engordando de novo depois que acaba. E a ideia é você fazer dieta uma vez só na vida. Aprender a comer bem e nunca mais engordar. Tá bom? Isso é possível. Tchau. Te espero dia 2 de fevereiro, hein? E essa semana tem as outras lives. Não perca não.